O mundo inteiro te ensinou uma ideia distorcida sobre dinheiro. Disseram que riqueza exige sacrifício, que para crescer na vida você precisa viver obcecado por números, abrir mão dos próprios valores e aceitar qualquer coisa para alcançar o sucesso. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: e se essa lógica estiver errada? Os maiores filósofos da antiguidade descobriram algo completamente diferente sobre prosperidade. Sêneca foi direto: a riqueza é escrava do homem sábio e senhora do tolo. E ele não era um filósofo distante da realidade. Era alguém que construiu uma fortuna equivalente a bilhões de dólares hoje. E percebeu algo que quase ninguém percebe até hoje: a riqueza segue leis que raramente são ensinadas. Os estoicos eram pessoas reais, comerciantes, estrategistas, conselheiros políticos, homens que lidavam diariamente com poder, decisões e riqueza, e todos dominavam algo que a maioria das pessoas nunca domina: a relação entre a mente e o dinheiro. Você não consegue construir prosperidade com uma mente programada para a escassez. Pense em uma árvore forte. Ela não sai correndo atrás dos frutos. Primeiro fortalece as raízes, absorve energia, cresce, cria estrutura e, como consequência natural, os frutos aparecem. Esse é o verdadeiro princípio estoico da riqueza. Prosperidade não é algo que você persegue o tempo inteiro. É algo que começa a surgir quando sua mentalidade, suas decisões e sua postura deixam de operar na escassez. A maioria das pessoas vive numa relação de desespero com o dinheiro. Acorda preocupada, dorme ansiosa, vive emocionalmente escrava do dinheiro, e esse estado mental se torna uma prisão. Não importa quanto ganham, continuam presas. Porque pobreza não é só falta de dinheiro, é uma forma de pensar e riqueza também. Quando você muda essa base e entende as leis que governam a verdadeira prosperidade, algo extraordinário acontece. Você deixa de correr atrás do dinheiro e passa a construir algo que naturalmente atrai resultados. Não por magia, mas por uma mudança profunda na forma como você pensa, decide e age. Você se torna magnético para oportunidades porque opera a partir da sabedoria, não do desespero. Hoje você vai conhecer 10 leis estoicas do dinheiro que quase ninguém teve coragem de ensinar para você. Não são frases motivacionais vazias, nem dicas rápidas de internet. São princípios que atravessaram séculos porque transformam primeiro a mente, depois os resultados. Cada uma dessas leis vai te mostrar uma forma diferente de pensar, decidir e agir em relação ao dinheiro. Então, antes de continuar, faz uma escolha consciente. Comente: minha mente cria prosperidade. Esse é o ponto de virada. O instante em que você para de pensar como alguém limitado e começa a pensar como alguém capaz de construir uma vida abundante. Lei número 1. A lei da riqueza interior. Aqui está o ponto que quase ninguém percebe sobre dinheiro. Ele não começa na sua conta, ele começa na sua mente. Sua conta bancária é apenas um reflexo do que acontece dentro da sua mente. Você pode ganhar milhões, mas se por dentro vive na pobreza mental, vai encontrar formas de perder tudo, seja por medo, impulsividade ou falta de visão. E você pode começar do zero, mas se carrega uma mentalidade de abundância, vai enxergar caminhos que outros nem conseguem perceber e vai tomar decisões com mais clareza. Epicteto, que nasceu escravo e não possuía absolutamente nada de material, ensinou: a riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucos desejos. Esse homem que não tinha um centavo era considerado mais rico em sabedoria do que senadores que nadavam em ouro. Por quê? Porque ele entendeu que a verdadeira riqueza começa no território que ninguém pode te roubar, sua mente. A maioria das pessoas comete um erro fatal. Elas pensam: quando eu tiver dinheiro, vou me sentir seguro. Quando eu for rico, vou ter paz.
Quando minha conta bancária atingir tal número, finalmente vou ser feliz. Mas isso é como dizer, quando chegar ao destino, vou começar a dirigir. A ordem não está errada por detalhe, ela está completamente invertida. O sentimento de riqueza interior precisa vir primeiro, a manifestação material vem depois. Você não sustenta fora aquilo que ainda não construiu dentro. Pense nas pessoas que ganham na loteria e perdem tudo em poucos anos. Elas receberam o dinheiro, mas não tinham a riqueza interior para sustentá-lo. Agora, pense nos empreendedores que perdem tudo e reconstroem impérios maiores do que os anteriores. Eles perderam o dinheiro, mas nunca perderam a riqueza interior que os criou. Quando sua identidade interna é de abundância, você toma decisões diferentes, você enxerga oportunidades onde outros travam, você age enquanto outros hesitam, você constrói enquanto outros apenas esperam. Não é o dinheiro que muda quem você é. É quem você é que determina quanto dinheiro consegue manter. A riqueza interior não é sobre fingir que está tudo bem quando não está. É sobre desenvolver uma mente estável, clara e funcional, capaz de agir mesmo quando as circunstâncias não ajudam. É sobre cultivar um estado mental onde você se sente completo e capaz, independentemente do saldo bancário. Essa completude se torna a base sólida sobre a qual fortunas reais são construídas. Porque sem base, qualquer riqueza é instável. É como um castelo na areia esperando a próxima onda. Pratique isso hoje, antes de pensar no que falta na sua vida financeira. Faça uma lista do que já existe, suas habilidades, suas experiências, seus relacionamentos, sua capacidade de aprender e se adaptar. Reconheça a riqueza que já existe em você, porque é exatamente dela que todas as outras formas de riqueza começam. Essa é a semente de toda a prosperidade externa. Deixe isso penetrar em sua alma e escreva nos comentários se fez sentido para você. Minha riqueza começa dentro de mim. Lei número 2. A lei do desapego financeiro. Aqui está uma inversão que quase ninguém tem coragem de aceitar. O dinheiro não se afasta de quem não tem. Ele se afasta de quem depende demais dele. E quanto mais você precisa que ele fique, mais ele foge de você. O apego financeiro cria uma energia de desespero que sabota suas decisões, cega suas oportunidades e te prende em ciclos de escassez, mesmo quando há abundância ao seu redor. Porque quando o dinheiro vira necessidade emocional, ele deixa de ser ferramenta e passa a ser prisão. Sêneca, que administrou uma das maiores fortunas do mundo antigo, escreveu: "O homem que não está satisfeito com pouco, não estará satisfeito com nada." Ele praticava algo radical para um homem de sua riqueza. Periodicamente, vivia como pobre, comia alimentos simples e dormia em superfícies duras, não por punição, mas por liberdade. Ele não estava treinando escassez, estava treinando independência. Ele queria provar a si mesmo que o dinheiro era seu servo, não seu mestre. A maioria das pessoas é controlada pelo dinheiro, mesmo quando acham que o controlam. Aceitam empregos que odeiam por medo de perder o salário. Mantêm relacionamentos tóxicos por dependência financeira, tomam decisões baseadas puramente no lucro, ignorando seus valores e sua saúde. Elas não possuem o dinheiro as possui. Mas quando você pratica o desapego financeiro, algo poderoso acontece. Você começa a tomar decisões a partir da clareza, não do medo. Você negocia melhor porque não está desesperado. Você investe melhor porque não entra em pânico com as flutuações do mercado. Você empreende melhor porque não tem medo de perder. E quem não tem medo de perder, finalmente começa a jogar o jogo certo. O desapego não significa que você não se importa com dinheiro ou que não trabalha duro para ganhar mais. Significa que você não permite que o dinheiro defina quem você é. Você usa o dinheiro, mas não se mede por ele. Sua identidade não sobe e desce com seu saldo bancário.
Sua paz não depende do quanto tem no bolso. Seu valor como ser humano não é medido em moeda corrente. Pense no surfista que cavalga as ondas. Ele não tenta controlar o oceano. Não entra em desespero quando uma onda não é perfeita. Ele flui com o movimento natural da água, aproveitando quando as ondas são grandes e aceitando quando são pequenas. Ele entende que controle demais afunda, mas presença mantém de pé. Se ele tentasse agarrar a onda com desespero, afundaria. É o mesmo com o dinheiro. Quem tenta segurar com força, perde. Quem aprende a conduzir, permanece. As pessoas mais ricas que já conheci não são aquelas que mais pensam em dinheiro. São aquelas que mais pensam em valor, em serviço, em excelência. O dinheiro é simplesmente o subproduto natural de uma mente focada em criar coisas significativas. Ele não é o objetivo direto, é a consequência inevitável de quem resolve problemas de verdade. Quando você solta a obsessão pelo resultado financeiro e se apaixona pelo processo de criação, a riqueza te encontra. Então faça isso de forma prática. Observe hoje onde o medo de perder dinheiro está decidindo por você. Não racionalize, não justifique, apenas veja com clareza. Pergunte-se: o que eu faria se o medo não existisse? Na maioria das vezes, essa resposta não é confortável, mas é exatamente o caminho que você precisa seguir. Lei número 3. A lei do tempo como valor supremo. Se existe algo que você está gastando agora sem perceber, é a sua vida. E o nome que você dá a esse gasto é tempo. De todas as leis estoicas sobre dinheiro, esta é talvez a mais urgente, e a maioria das pessoas só percebe isso quando já não pode voltar atrás. Dinheiro perdido pode ser recuperado, tempo perdido se foi para sempre. O recurso mais valioso que você possui não é seu salário, seus investimentos ou suas propriedades, é o tempo que lhe resta nesta vida. E existe uma consequência simples, mas implacável. A forma como você usa o seu tempo determina tudo o que você constrói ou deixa de construir. E a forma como você investe esse tempo determina toda a sua riqueza. Sêneca escreveu algo que deveria ser lido todas as manhãs. Não é que temos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito dele. A vida é longa o suficiente se for bem investida. Ele via com tristeza como as pessoas guardavam dinheiro com avareza, mas desperdiçavam horas, dias e anos sem pensar duas vezes. Protegiam suas moedas enquanto jogavam fora o único recurso verdadeiramente insubstituível. Observe como a maioria das pessoas trata o tempo. Passam horas nas redes sociais, consumindo conteúdo que não as transforma. Assistem à vida de outras pessoas, em vez de construir a própria. Aceitam trabalhos que pagam bem, mas consomem toda a sua energia vital, não sobrando nada para investir em seus verdadeiros objetivos. Trocam anos de vida por coisas que não precisam para impressionar pessoas que não se importam. Mas as pessoas verdadeiramente ricas, não apenas financeiramente, mas ricas em plenitude, tratam o tempo como sua moeda mais preciosa. Antes de gastar uma hora, perguntam: esse investimento de tempo está me aproximando de quem eu quero ser? Antes de aceitar um compromisso, perguntam: isso merece parte do meu tempo limitado nesta terra? Existe uma conta invisível que a maioria ignora. A cada dia que passa, um depósito de 24 horas é feito nessa conta. Você não pode acumular o saldo. O que não for usado é perdido para sempre. Os estoicos entendiam que a verdadeira pobreza não é ter pouco dinheiro, é ter pouco tempo e desperdiçá-lo como se fosse infinito. A relação entre tempo e dinheiro é mais profunda do que parece. Quando você investe seu tempo em aprendizado, habilidades e autodesenvolvimento, está plantando sementes que produzirão retornos financeiros por décadas. Quando desperdiça seu tempo em entretenimento vazio e preocupações inúteis, está queimando o capital mais valioso que possui. Marco Aurélio, mesmo sendo o imperador mais poderoso do mundo,
Registrava em seu diário como usava cada hora. Ele entendia que a disciplina com o tempo é a mãe de toda a riqueza. Não porque o tempo é dinheiro, como diz o ditado popular, mas porque o tempo é a única coisa que você nunca recebe de volta. A partir de hoje, pare de dizer que falta dinheiro e comece a observar onde o seu tempo está sendo perdido. Audite como você vive, corte uma única hora de distração por dia e direcione essa hora para algo que te faça crescer. Uma habilidade, um conhecimento, um projeto. Em um ano, essa simples decisão não só muda sua vida financeira, ela muda quem você se torna. Porque no fim, não é sobre ter mais tempo, é sobre parar de desperdiçar o tempo que você ainda tem. Se isso fez sentido para você, escreve nos comentários: meu tempo vale mais do que dinheiro. Lei número 4. A lei do controle estratégico. Existe uma diferença gigantesca entre ser mão de vaca e ter controle estratégico. A maioria das pessoas confunde as duas coisas e acaba em um de dois extremos destrutivos. Ou gastam tudo o que ganham tentando parecer ricas, ou guardam cada centavo com tanto medo que nunca investem em seu próprio crescimento. De um lado, excesso sem consciência. Do outro, escassez com medo. E nos dois casos, o resultado é o mesmo: estagnação. Os estoicos encontraram o caminho do meio, e esse caminho é o controle estratégico. Marco Aurélio, o homem que tinha acesso a todos os luxos imagináveis do Império Romano, vivia com uma simplicidade que chocava seus contemporâneos. Ele escreveu: muito pouco é necessário para uma vida feliz. Está tudo dentro de você, na sua forma de pensar. Ele não evitava luxos por não poder comprá-los. Ele os evitava porque entendia que cada luxo desnecessário era uma corrente a mais, prendendo sua liberdade. Cada gasto sem consciência não é apenas dinheiro indo embora. É liberdade sendo trocada por prazer momentâneo. O controle estratégico não é sobre viver miseravelmente. É sobre gastar com consciência. É sobre saber a diferença entre o que agrega valor real à sua vida e o que é apenas barulho de consumo. É sobre entender que cada real gasto é uma decisão sobre quem você está escolhendo ser. Observe como a maioria das pessoas gasta dinheiro, compram roupas caras para impressionar desconhecidos, financiam carros que não podem pagar para estacionar em frente a casas que também não podem pagar, assinam serviços que nem usam, comem fora por preguiça, não por prazer, compram por impulso e se arrependem por semanas. Agora, observe como as pessoas verdadeiramente ricas gastam. Elas investem pesado em educação, saúde e experiências que as transformam. Gastam em ferramentas que aumentam sua produtividade, investem em relacionamentos significativos, mas cortam sem piedade gastos que não servem a nenhum propósito real. Não é avareza, é inteligência. Sêneca praticava um exercício poderoso. Ele regularmente se perguntava: se eu perdesse tudo amanhã, do que sentiria falta de verdade? A resposta revela o que tinha valor real em sua vida. E o que era apenas acúmulo sem sentido. Esse exercício separava o essencial do superficial com uma clareza brutal. É como acender uma luz em um quarto bagunçado. De repente, você vê o que precisa ficar e o que precisa sair. O controle estratégico cria um efeito cascata na sua vida. Quando você gasta com o que não importa, sobra mais para investir no que importa. Quando investe no que importa, cresce mais rápido. Quando cresce mais rápido, ganha mais. Quando ganha mais e mantém a disciplina, a riqueza se multiplica de forma acelerada. Não se trata de privar-se, trata-se de escolher com sabedoria. Cada compra é um voto sobre o tipo de vida que você quer construir. Vote com consciência, comece hoje, olhe seus gastos do último mês e pergunte sobre cada um. Isso serviu ao meu crescimento ou ao meu ego? A honestidade nessa resposta vale mais que qualquer planilha financeira. Porque no fim, não é sobre dinheiro,
é sobre direção, e quem aprende a direcionar o dinheiro, aprende a direcionar a própria vida. Lei número 5. A lei da abundância silenciosa. Aqui está um erro que destrói mais riqueza do que falta de dinheiro: a necessidade de mostrar. Vivemos em uma era em que as pessoas ostentam o que têm, fingem ter o que não têm e medem seu valor pelo que os outros veem. Mas os estoicos conheciam uma verdade que as redes sociais tentam esconder. A verdadeira abundância não precisa de plateia, ela não faz barulho, não pede validação e não depende de aplausos. Ela cresce em silêncio. Epicteto ensinou: não é o que te acontece que importa, mas como você reage. E não é o que você possui que te define, mas como você se comporta com o que possui. Não é sobre ter, é sobre como você lida com o que tem, porque é isso que revela quem você é de verdade. Os homens mais poderosos da Roma antiga não eram aqueles que mais ostentavam. Eram aqueles cujo poder era tão profundo que não precisava de demonstração. Observe o comportamento das pessoas verdadeiramente ricas versus aquelas que apenas fingem ser. Quem finge ser rico posta cada compra, fala de dinheiro o tempo todo e precisa que os outros confirmem o que ele tenta parecer. Ele não quer viver bem, ele quer ser visto vivendo bem. Quem é verdadeiramente rico raramente menciona suas finanças, vive abaixo dos seus meios e encontra segurança no silêncio, não na aprovação. Quem constrói de verdade entende que exposição atrasa, distrai e enfraquece. Existe uma razão prática e poderosa para manter sua abundância em silêncio. Quando você exibe riqueza, atrai 2 tipos de energia destrutiva: inveja de quem não tem e expectativa de quem quer algo de você. Cada ostentação é um convite para que outros projetem suas frustrações, cobranças e julgamentos sobre sua vida. Você troca paz por atenção e essa troca nunca compensa, porque a atenção é passageira, mas o custo emocional fica. Mas quando você pratica a abundância silenciosa, algo muda de forma prática. Você para de gastar energia sustentando uma imagem e começa a direcionar essa energia para construir algo real. Você sai do palco e volta para a construção. Você para de comprar para provar e começa a investir para crescer. E essa mudança simples na aparência muda completamente o resultado. Sua vida financeira se torna como um jardim fechado. Você cuida, rega, protege e deixa crescer, sem plateia, sem pressa, sem exposição. Marco Aurélio era o homem mais poderoso do mundo conhecido e ainda assim vivia com simplicidade, vestia-se sem excessos, comia de forma moderada e passava suas noites escrevendo reflexões em vez de se perder em ostentação. Ele podia mostrar tudo, mas escolhia não mostrar nada. E isso diz mais sobre poder do que qualquer exibição. A abundância silenciosa também protege sua paz mental. Quando você sai do jogo da comparação, sua mente desacelera. Você para de correr atrás da vida dos outros e começa finalmente a construir a sua. Você não sente mais a pressão de acompanhar ninguém, porque sua referência deixa de ser externa e passa a ser interna. Faça um exercício simples. Na próxima vez que alcançar algo importante financeiramente, não conte para ninguém por alguns dias. Segure, observe e sinta. Perceba como essa conquista fica mais sólida quando não depende da reação de ninguém. O que é seu de verdade não precisa ser anunciado para ser real. A riqueza que precisa de aplausos é frágil, mas a riqueza que cresce no silêncio se sustenta, porque o que você constrói longe dos olhos, ninguém consegue destruir com opinião. Lei número 6. A lei do investimento em si mesmo. De todos os investimentos que você pode fazer na vida, existe um que supera qualquer ação, qualquer imóvel e qualquer criptomoeda. E o motivo é simples. Ele não depende do mercado, não oscila com crise e não pode ser tirado de você.
Esse investimento é em você mesmo, na sua mente, nas suas habilidades, no seu caráter e na sua capacidade de pensar com clareza quando tudo ao redor está confuso. Sêneca escreveu: uma das mais belas qualidades de uma verdadeira amizade é compreender e ser compreendido. Mas antes de ser compreendido pelo mundo, você precisa se compreender. E isso só acontece quando você investe tempo em si mesmo. A amizade mais importante é a que você cultiva consigo mesmo através do conhecimento. Ele dedicava horas todos os dias ao estudo, à reflexão e ao aprimoramento pessoal. Não porque sobrava tempo, mas porque ele sabia que isso era o que criava valor real na vida dele. A maioria das pessoas investe no lugar errado, gastam fortunas em coisas que depreciam ao longo do tempo. Carros novos que perdem valor ao sair da concessionária, eletrônicos que ficam obsoletos em meses, roupas que saem de moda na próxima estação. Enquanto isso, investem quase nada no único ativo que valoriza para sempre, elas mesmas. Elas colocam dinheiro no que perde valor e negligenciam o que poderia multiplicar tudo. Pense assim: se você investir em um livro que muda a sua forma de pensar sobre negócios, esse conhecimento trabalhará para você pelo resto da vida. Se investir em um curso que te ensina uma nova habilidade valiosa, essa habilidade gerará retornos por décadas. Se investir em sua saúde física e mental, terá mais energia, clareza e anos produtivos para construir riqueza. Epicteto, mesmo sem ter posses materiais, investiu tudo o que tinha em sua educação filosófica, e esse investimento o transformou de escravo em um dos homens mais respeitados e influentes de sua era. Seu conhecimento se tornou sua moeda mais valiosa, abrindo portas que nenhuma quantidade de ouro poderia abrir. Porque quando você muda quem você muda o tipo de oportunidade que enxerga e o tipo de resultado que cria. O investimento em si mesmo tem um retorno que nenhum outro investimento pode oferecer. Ele é a prova de roubo. Podem tirar seu dinheiro, suas propriedades, seus bens materiais, mas ninguém pode tirar o que você sabe, quem você se tornou e como você pensa. Essa é a riqueza mais segura que existe. Os estoicos tratavam o aprendizado não como um luxo, mas como uma necessidade vital. Marco Aurélio, mesmo durante campanhas militares e crises políticas, reservava tempo para estudar, escrever e refletir. Ele entendia que um líder que para de aprender para de crescer, e quem para de crescer começa a perder. Faça uma promessa a si mesmo hoje. Comprometa-se a investir pelo menos 1 hora por dia no seu desenvolvimento pessoal. Leia, estude, pratique, reflita. Trate esse investimento com a mesma seriedade que trataria um investimento de milhões, porque em termos de retorno a longo prazo, é exatamente isso que ele é. Abundância no fim. Não é sobre ter mais, é sobre se tornar alguém capaz de criar mais, sustentar mais e reconstruir, quantas vezes for necessário. Se isso fez sentido para você, escreve nos comentários. Eu invisto em mim todos os dias. Lei número 7. A lei da independência dos desejos. A forma como você gasta não é totalmente sua. Ela foi moldada ao longo do tempo e quase sempre segue a mesma lógica. Fazer você sentir que o que tem nunca é suficiente. A indústria do consumo gasta bilhões de dólares por ano com isso. Cada anúncio, cada vitrine, cada postagem patrocinada é projetada para criar em você um vazio artificial que só pode ser preenchido comprando algo. Mas os estoicos enxergavam através dessa ilusão com uma clareza assustadora. Eles entendiam que o problema nunca foi a falta, sempre foi o excesso de desejo. Marco Aurélio, que poderia ter qualquer coisa no mundo, escreveu: lembre-se, muito pouco é necessário para se ter uma vida feliz. Isso não era filosofia barata de quem nunca teve nada. Era a conclusão profunda de um homem que teve acesso a todos os prazeres e luxos imagináveis
e descobriu que nenhum deles satisfazia de verdade. A maioria das pessoas está presa em uma esteira hedônica. Conseguem algo que desejam, sentem prazer momentâneo e imediatamente começam a desejar a próxima coisa. Carro novo traz felicidade por semanas, depois se torna normal. Promoção traz satisfação por dias, depois a ansiedade pela próxima promoção começa. Esse ciclo infinito de desejo e insatisfação é a maior prisão financeira que existe. Não é a falta de dinheiro que te empobrece, é a infinidade de desejos que nunca se calam. Quanto mais você tenta preencher, mais espaço parece surgir. Porque o problema nunca foi o que faltava, foi o que você passou a querer sem parar. A lei da independência dos desejos não diz que você não pode querer coisas boas, diz que seus desejos não devem te controlar. É sobre inverter a relação. Em vez de ser puxado por cada vontade, você passa a escolher quais desejos merecem existir. Quando você consegue olhar para algo caro e pensar, isso é bonito, mas eu não preciso disso para ser feliz. Você conquistou uma liberdade que bilionários, sem sabedoria, nunca conhecerão, porque a maioria pode comprar, mas não consegue parar de querer. Sêneca praticava um exercício que ele chamava de pobreza voluntária. Periodicamente, ele comia os alimentos mais simples, vestia roupas comuns e dormia sem conforto, não como sofrimento, mas como treinamento. Era um teste de realidade, para provar a si mesmo que sua paz não dependia de conforto, que podia viver com quase nada e ainda ser feliz. Esse exercício dissolvia o poder que os desejos materiais tinham sobre ele. Quando seus desejos não te controlam, algo surpreendente acontece com suas finanças. Você para de comprar por impulso, você para de se endividar por coisas que não precisa. Você começa a acumular recursos que podem ser direcionados para investimentos que realmente transformam sua vida. A liberdade dos desejos é a porta de entrada para a liberdade financeira. A verdadeira riqueza não é ter tudo o que você quer, é não precisar de tudo que vê. É ter a capacidade de escolher com calma em um mundo que te empurra para decidir com pressa. É poder caminhar por um shopping e sair de mãos vazias, não por não poder comprar, mas por não precisar. E esse é o ponto que quase ninguém alcança. Não é sobre resistir, é sobre não sentir falta. Essa semana, antes de qualquer compra que não seja essencial, espere 72 horas. Se depois de 3 dias você ainda sentir que precisa daquilo, compre. Mas você vai se surpreender com quantos desejos simplesmente evaporam quando recebem um pouco de tempo e consciência. Lei número 8. A lei da generosidade magnética. Existe uma ideia sobre dinheiro que parece errada à primeira vista, mas quando você entende, tudo muda. Quanto mais você entrega valor, mais você se torna alguém que atrai valor. É um dos segredos mais contraintuitivos que os estoicos compreendiam. Dar é uma das formas mais poderosas de receber. Não estou falando de caridade como obrigação ou generosidade como performance para redes sociais. Estou falando de uma generosidade genuína, silenciosa, intencional, que não precisa ser vista para funcionar e que transforma tanto quem dá quanto quem recebe, criando um ciclo que se expande com o tempo. Marco Aurélio escreveu: "O que não é bom para a colmeia, não é bom para a abelha." Os estoicos entendiam algo simples e profundo: você não cresce sozinho, você cresce dentro de um sistema. E quando você fortalece o sistema, você fortalece a si mesmo. É como plantar em um terreno coletivo. Quanto mais fértil ele se torna, mais você também colhe. Mas a maioria das pessoas opera no sentido oposto. Elas vivem como se tudo fosse limitado, como se dar significasse perder. Acreditam que se entregarem algo terão menos. Seguram cada centavo, cada oportunidade, cada recurso, como se tudo pudesse acabar a qualquer momento. Vivem tentando proteger o que têm.
mas sem perceber que estão bloqueando o fluxo que poderia trazer mais. Vivem com o punho fechado, e mão fechada não recebe. Mas quem aprende a viver com as mãos abertas, oferecendo valor, conhecimento, tempo, apoio, descobre que a vida não funciona como uma conta que diminui. Funciona como um fluxo que responde. E aqui está o ponto que precisa ficar claro. Isso não é pensamento mágico. Existe uma lógica. Quando você ajuda alguém de forma genuína, sem expectativa imediata de retorno, você cria algo invisível, mas extremamente real. Confiança. E confiança é a base de tudo que cresce no longo prazo. Esses vínculos, com o tempo, se transformam em oportunidades, conexões, parcerias, indicações, coisas que dinheiro sozinho não compra. As pessoas mais bem-sucedidas do mundo não chegaram lá sozinhas. Elas chegaram através de redes fortes, construídas ao longo do tempo, com base em valor real. Sêneca entendia isso com clareza. Ele era conhecido por sua generosidade com amigos, alunos e até estranhos. Não porque era conveniente, mas porque fazia parte de quem ele era. Ele sabia que compartilhar não diminuía sua riqueza, ampliava sua influência, fortalecia seus laços e tornava seu nome relevante. E no mundo real, isso vale mais do que dinheiro parado. Mas existe algo ainda mais importante acontecendo aqui, algo interno. A generosidade muda a forma como você se enxerga. Quando você consegue dar sem medo, sem tensão, sem apego, você prova para si mesmo que não está operando na escassez. E essa prova muda seu comportamento. Cada ato de generosidade reforça uma identidade. Eu tenho o suficiente, eu sou capaz de gerar mais. E quando essa identidade se instala, suas decisões mudam, sua postura muda, sua forma de agir muda. E com isso, seus resultados também mudam, porque quem vive com medo de perder, joga pequeno, mas quem sabe que pode gerar, se move diferente. Então comece simples. Esta semana, encontre uma forma de agregar valor à vida de alguém sem esperar nada em troca. Mas faça isso com intenção, não por obrigação. Compartilhe algo útil, ofereça seu tempo, ajude de uma forma que custe um pouco, mas que faça diferença real. Como alguém que planta sem ver o fruto imediato, mas sabe exatamente o que está fazendo. E observe como isso impacta a outra pessoa e, principalmente, observe o que isso muda dentro de você. Porque, no fim, a maior transformação da generosidade não está no que você entrega, está em quem você se torna ao entregar. Se isso fez sentido para você, escreve nos comentários. Eu escolho viver com as mãos abertas. Número 9. A lei da paciência financeira. Vivemos na era da gratificação instantânea. Queremos comida em minutos, entregas no mesmo dia e riqueza da noite para o dia. Mas aqui está o problema que quase ninguém admite. Você está tentando acelerar algo que, por natureza, é lento, e é exatamente isso que te impede de crescer. Os estoicos sabiam de uma verdade que o mundo moderno insiste em ignorar. O que cresce rápido demais não sustenta, e o que sustenta quase sempre levou tempo para ser construído. A riqueza duradoura é construída lentamente, pacientemente, tijolo por tijolo, e a pressa é a inimiga mortal de quem quer construir algo que realmente dure. Sêneca escreveu: a sorte não existe. O que existe é o momento em que o talento encontra a oportunidade. Mas ele também entendia que esse momento raramente chega quando esperamos. A preparação leva anos, o crescimento leva tempo. Você não controla quando a oportunidade aparece, mas controla se estará pronto quando ela chegar. A maturidade financeira é uma fruta que não pode ser arrancada verde do pé. A maioria das pessoas desiste cedo demais. Começam um negócio e esperam lucrar no primeiro mês, investem na bolsa e entram em pânico na primeira queda.
Iniciam uma nova carreira e abandonam quando os resultados não aparecem no primeiro trimestre. Elas não entendem que o sucesso financeiro funciona como um bambu chinês. Nos primeiros 5 anos, você rega e aduba sem ver nada acontecer na superfície. Mas debaixo da terra, raízes estão se espalhando, se fortalecendo, criando uma base invisível. Quando o bambu finalmente rompe o solo, cresce 25 metros em apenas 6 semanas. Para quem olha de fora, parece crescimento rápido. Para quem construiu, foi um processo longo e silencioso. E a sua vida funciona exatamente assim. Ou você aceita o processo invisível, ou desiste antes dele aparecer. Os estoicos entendiam que a paciência não é passividade, é uma forma ativa de força. É continuar investindo quando não se vê resultado. É continuar aprendendo quando ninguém reconhece. É continuar construindo quando todo mundo acha que você deveria desistir. É a confiança silenciosa de que o processo funciona mesmo quando os olhos não podem ver. Marco Aurélio governou Roma por quase 20 anos. Não conquistou o império em um dia, não resolveu suas crises com soluções rápidas. Ele praticava a governança paciente, tomando decisões com calma, esperando o momento certo e confiando que a consistência produziria resultados melhores que a velocidade. A impaciência financeira cobra um preço brutal. Ela te faz aceitar atalhos que comprometem seu futuro, te empurra para esquemas de dinheiro rápido que quase sempre terminam em perda. Te faz vender investimentos na hora errada, mudar de estratégia quando deveria manter o curso e trocar crescimento sólido por ilusão de velocidade. A impaciência te faz parecer ativo, mas na prática te mantém parado. A paciência financeira é provavelmente a habilidade mais rara e mais valiosa que você pode desenvolver. Num mundo que promete resultados instantâneos, a capacidade de esperar com confiança é seu maior diferencial competitivo. Enquanto outros pulam de oportunidade em oportunidade, sem nunca aprofundar raízes, você está construindo algo inabalável. A partir de hoje, mude sua perspectiva de tempo. Pare de medir seu progresso financeiro em semanas ou meses. Comece a medir em anos e décadas. Pergunte-se, o que estou fazendo hoje que vai me agradecer daqui a 10 anos? Essa simples mudança de perspectiva transformará cada decisão financeira que você toma. Riqueza não é sobre velocidade. É sobre consistência mantida por tempo suficiente. Escreva nos comentários se está comprometido em construir sua riqueza com paciência. Eu penso no longo prazo. Número 10. A lei da riqueza com propósito. Aqui está o erro que destrói a maioria das jornadas financeiras. As pessoas aprendem a ganhar dinheiro, mas nunca param para decidir para quê. E quando o para quê não existe, o dinheiro perde o sentido e começa a pesar. Esta é a lei final, e talvez a mais importante de todas. Dinheiro sem propósito não liberta, ele aprisiona. Acumular riqueza sem direção é como correr sem destino. Você se cansa, avança, mas nunca chega. Parece progresso, mas é só movimento vazio. A verdadeira riqueza só faz sentido quando serve a algo maior do que você mesmo. Marco Aurélio escreveu: o que fazemos na vida ecoa na eternidade. E ele não falava de fama nem de reconhecimento, falava de impacto. Falava de usar aquilo que você tem, tempo, dinheiro, energia, para construir algo que continua existindo mesmo quando você não estiver mais aqui. Porque dinheiro parado em si mesmo não significa nada. Dinheiro em movimento, com direção, isso sim transforma. O dinheiro ganha significado quando se torna um instrumento de propósito, não um troféu de ego. E é exatamente aqui que a maioria se perde. Elas correm atrás de mais, sem nunca parar para perguntar o motivo. Querem mais, sem saber por que querem mais. Estabelecem metas financeiras, sem conectá-las a valores reais. E quando finalmente alcançam esses números, sentem um vazio,
que nenhuma quantia pode preencher. Porque não é a falta de dinheiro que dói nesse momento, é a falta de sentido. Porque o dinheiro é um meio, não um fim. E quando o tratamos como fim, ele perde todo o seu poder de nos satisfazer. É como beber água salgada. Quanto mais você tenta se preencher com aquilo, mais vazio você se sente. Os estoicos acreditavam que cada pessoa tem um papel a cumprir no grande esquema da existência. Seu trabalho, sua riqueza e suas habilidades não são apenas para seu benefício pessoal, são ferramentas para servir ao bem comum. E quando você entende isso, algo muda imediatamente na forma como você enxerga o dinheiro. Quando o seu dinheiro está conectado a um propósito claro, algo extraordinário acontece. Você para de se preocupar com quanto tem e começa a se concentrar no impacto que pode criar. O foco sai da acumulação e vai para a construção, e isso muda completamente a forma como você vive. Sêneca usava sua riqueza para apoiar amigos em dificuldade, financiar o aprendizado de jovens promissores e criar obras que influenciaram a humanidade por milênios. Seu dinheiro tinha direção, tinha significado, tinha alma e, por isso, nunca se tornou uma fonte de ansiedade, mas sim de satisfação profunda. Porque quando existe propósito, o dinheiro deixa de ser um problema emocional e passa a ser uma ferramenta estratégica. Quando você conecta sua busca por riqueza a um propósito que te transcende, 3 coisas poderosas acontecem. Primeiro, você ganha a motivação que não se esgota, porque o propósito não depende de humor. Segundo, você atrai pessoas que compartilham sua visão e querem construir junto. Terceiro, você encontra uma paz que a maioria nunca experimenta, porque sabe que sua riqueza está servindo a algo que realmente importa. E isso resolve um problema silencioso. Você para de viver correndo atrás de mais e começa a viver construindo algo que faz sentido. A pergunta não é quanto dinheiro você quer. A pergunta certa é: para onde esse dinheiro vai quando ele chegar? O que você faria com toda a riqueza do mundo se a tivesse? Se essa resposta não for clara, o dinheiro vai chegar sem direção e ir embora sem deixar nada. E sem propósito, nenhuma quantidade de dinheiro será suficiente. Pense nisso hoje. Escreva em um papel o que você faria se dinheiro não fosse uma limitação. Qual impacto criaria? Quem ajudaria? O que construiria? Essas respostas não são ideias soltas, são direção. Essas respostas são o mapa da sua verdadeira riqueza. Siga essa direção e o dinheiro necessário aparecerá como consequência natural do valor que você está criando no mundo. Porque o dinheiro não segue esforço, ele segue valor. E valor nasce de propósito claro. Os antigos estoicos não tinham planilhas financeiras, aplicativos de investimento ou cursos de educação financeira, mas entendiam algo essencial sobre dinheiro, algo que muita gente ainda não entendeu. A verdadeira riqueza é um estado interno que se manifesta externamente. Quando você organiza sua mente, você organiza seu dinheiro. Quando você domina seus desejos, você para de desperdiçar sua vida. E quando para de desperdiçar, começa a construir de verdade. Quando você integra essas leis à sua vida, riqueza interior, desapego financeiro, tempo como moeda suprema, controle estratégico, abundância silenciosa, investimento em si mesmo, independência dos desejos, generosidade magnética, paciência financeira e riqueza com propósito, você deixa de correr atrás do dinheiro e se torna o tipo de pessoa que naturalmente atrai, mantém e multiplica riqueza. Isso não é sobre obsessão financeira, é sobre consciência. É sobre fazer o dinheiro trabalhar para você, em vez de viver trabalhando para sustentar escolhas sem sentido. Os estoicos sabiam que a verdadeira pobreza não é a falta de dinheiro, é a falta de clareza. Porque sem clareza, qualquer valor que entra
se perde. E a sabedoria aplicada consistentemente às suas finanças cria uma prosperidade que nenhuma crise pode destruir, nenhum mercado pode abalar e nenhuma circunstância pode tirar. Isso começa de forma simples, não no futuro, mas na próxima escolha. Sua jornada em direção à riqueza verdadeira começa agora, com a próxima decisão que tomar, com o próximo centavo que gastar, com o próximo minuto que investir. Porque no fim, riqueza não é sobre quanto você tem, é sobre o quanto faz sentido ter. Se isso fez sentido para você, comenta. Minha mente cria prosperidade. Compartilhe esse vídeo com quem também precisa ouvir essas palavras. Curta, se inscreva no canal. Continue evoluindo, continue caminhando, continue prosperando. Obrigado por assistir.